favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, vamos ler o versículo de número 16 apenas. E a mensagem vai ser baseada neste versículo e outros textos chamaremos depois, no decorrer da palavra. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, na versão revista e atualizada está escrito: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Eu quero ler o mesmo versículo na versão King James. Os irmãos que têm a versão King James, já está disponível para você colocar no seu celular. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, é a Tua palavra, e é nela que nós nos estribamos. Pai, em nome de Jesus, agora dá-nos sabedoria do alto. Eu quero pedir ao Senhor a palavra revelada, não só para mim, para transmiti-la, mas para todos que estão ao alcance da nossa voz, inclusive aos irmãos que pela internet estarão podendo participar também dela. Que seja, Senhor, a Tua voz a falar conosco, em nome de Jesus. Amém? O título da mensagem de hoje que o Senhor preparou para mim e para vocês, para nós: receba tudo que pedir. Que coisa legal a gente ouvir isso aí. Receba tudo que pedir. Se eu inverter a frase, eu posso dizer: tudo que você pedir, você vai receber. E algumas pessoas podem estar olhando para mim: pastor, tem alguma coisa errada, porque eu já pedi coisa e não recebi. Mas eu te garanto que a palavra vai me dar autoridade e autorização para te mostrar que tudo que você pedir, você vai receber. Quantos creem nisso? Amém. Quantos já pediram e não receberam? Levanta a mão. Então tem alguma coisa de errado aí, nós vamos ter que decifrar isso aí, irmão. Vamos decifrar juntos? Quantos querem? Quantos querem me ajudar? Amém? Vamos caminhar juntos? Então segura aí, aperte o cinto, e numa meia hora, 40 minutos, nós pretendemos terminar aqui. A Bíblia não pode ser vista por trechos isolados, por versículos ou frases que a gente retira. Elas até valem para algumas coisas. Por exemplo, você citar um versículo, mas como é que você vai? Não, para citar um versículo, segundo então o pastor está dizendo, eu tenho que citar a Bíblia toda. Não, claro que não. Os versículos são feitos para serem citados. Mas quando você quer ensinar alguma coisa, ou se valer de alguma coisa, você tem que olhar o contexto. É muito perigoso você pegar um versículo e imaginar que você está dizendo aquilo que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo aquilo, mas não da forma que talvez você esteja pensando. Existe nesse versículo 16 duas frases que os irmãos costumam
usar, eu ouço, eu já usei. E desde criança a gente ouve isso, quando as pessoas estão tratando de algum assunto, é isso que você vai entender agora, ele diz assim, não, nós não precisamos nos preocupar com a salvação, porque tem um versículo que diz que Jesus nos escolheu, então não precisa fazer nada, porque Jesus nos escolheu. Ele não está dizendo nada sobre salvação nesse versículo. A primeira coisa que eu quero desconstruir da sua mente é que o versículo 16 do capítulo 15 de João não está falando sobre salvação. Então, não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi. Ele não está falando de salvação. Conquanto, naturalmente, se ele nos chama para trabalhar, ele está atrelado ao fim, que é morar com ele eternamente um dia. Ok. Mas eu não posso pegar e dizer assim, não, por exemplo, se você agora está discutindo predestinação, se você crê ou não crê, salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, ou não, este versículo não pode ser usado para isso, porque aqui não está falando disso. A segunda coisa que este versículo não está dizendo, é o que eu perguntei a vocês no final. Eu disse assim, não, Senhor, eu estou aqui orando, e o Senhor vai me dar aquele carro, e a palavra de Deus diz que tudo que eu pedi ao Pai, Ele vai me conceder, eu quero meu carro. Aqui não está dizendo isso. Senhor, eu estou pedindo o casamento, e o casamento dos meus sonhos é com aquela moça bonita, com os olhos verdes e tal, ou com aquele rapaz bonito, dos olhos azuis, e assim, e o Senhor, a palavra diz, eu vou, porque eu já vi isso, irmãos. Eu estou dizendo que eu já vi. Eu vou na tua palavra, e eu chamo o Senhor na palavra. João 15:16 diz lá no final, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Então vai me conceder. Não está dizendo isso. Vocês já acreditam em mim? Eu posso concluir a mensagem e ir embora para casa? Ou você disse, pastor, caminha mais um pouco aí, porque eu agora fiquei em dúvida. Eu gosto das dúvidas, irmãos, porque as dúvidas me fazem pensar também. Então vamos ler de novo, para dar base ao que nós estamos falando. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes. Agora vamos falar de língua portuguesa. Então isso aqui está traduzido, muito próximo do original. A Bíblia King James é a que mais se aproxima, segundo as pessoas. Eu não estou desconsiderando, eu tenho a outra Bíblia, nós temos 4, 5 Bíblias em casa, ou 6, sei lá, e você pode ter mais de uma. Então vamos lá, esse versículo agora, deixa comigo aqui, tira da tela, que aqui dá maior para entender. É a mesma coisa, por isso eu li os dois. Não fostes vós que me escolhestes. Aliás, coloca o versículo, os irmãos vão comparar, por favor. Não fostes vós que me escolhestes, ponto e vírgula. Quando tem um ponto e vírgula, ele está continuando com o assunto. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Então, a primeira coisa que esse versículo nos diz, é que eu estou certo, que Jesus não está tratando aqui de salvação, Ele está tratando de designar. Ele está dizendo, não foram vocês que me escolheram para ir, fui eu que escolhi vocês para irem e darem frutos, e frutos que permaneçam. Sendo assim, ou seja, concordando com o que eu falei, sendo assim, sendo eu que escolhi, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Segundo, sendo assim, eu sou responsável por ter escolhido você e ter te enviado, ter designado. Por isso, e para isto, e por causa disto, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. E eu vou acrescentar aqui, não, mas na Bíblia, pastor, peraí, não pode acrescentar, não, vou acrescentar o entendimento, desde que seja para o propósito que eu chamei e designei.
Então agora você vai fazer a pergunta: pastor, mas por que eu pedi a Deus para me dar um carro e Ele não me deu? Ele disse assim: para que você quer esse carro? Não, porque Deus me designou para eu ir levar o evangelho lá em Pindamonhangaba e eu não posso ir de ônibus. Então o carro está no bojo. Então Ele vai te dar o carro. A não ser que Ele veja no teu coração que você vai usar o carro 10 minutos para Ele, ou 10% para Ele, e 90% para você. Aí está fora do propósito dEle. Por isso é que pedis, e pedis mal, para gastardes em vosso próprio deleite. Olha como é que a Bíblia se encaixa. Há um comentário aqui, na Bíblia do King James, do designar. O verbo grego designar, titenai, exprime o estabelecimento de alguém em um cargo, assegurando-lhe todos os meios de exercê-lo eficazmente. Então, quando ele diz assim: não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e designei, ele está dizendo: se eu designei, eu estou assegurando-lhe todos os meios de exercer isto eficazmente. Então, tudo que estiver no bojo para você fazer aquilo que eu estou pedindo, tudo, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Quantos entenderam isso agora? Então, baseado nisso, o Espírito Santo começou a falar. Primeiro, por quê? Ele disse, por que nós não temos recebido algumas coisas? Eu já dei um trailerzinho aqui, já dei umas dicas. Por que nós não temos recebido? Primeiro, não temos recebido porque nós não temos atendido o designar. Não temos obedecido a que Deus tem falado. E antes que você pense que Deus está dizendo assim: eu estou te enviando para missionário na África, ou não sei mais aonde. Ele não está dizendo disso. Por que Ele não está dizendo isso? Porque senão Ele estaria contradizendo o que eu preguei domingo passado. Que a uns Ele designou como apóstolos. E o apóstolo era aquele que ia plantar a igreja. A outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores, a outros como mestres. O que ele está dizendo, meu amado e minha amada, meu irmão em Cristo que está em casa, é que se você for um pouquinho inteligente, você vai ter tudo o que você pedir, desde que a sua vida esteja com o propósito de servir a Deus em tudo o que você fizer. Aleluia. E você pode servir a Deus sendo pastor de uma igreja, você pode servir a Deus sendo evangelista, um missionário, e você pode servir a Deus sendo um advogado. Você pode servir a Deus sendo um médico. Você pode servir a Deus sendo um operário. Você pode servir a Deus sendo nada desses que eu te falei, sendo um empregado comum. Você pode servir a Deus de várias maneiras, mas desde que em tudo que você for fazer, do acordar ao anoitecer, do amanhecer, do acordar ao dormir, do amanhecer ao anoitecer, tudo, absolutamente tudo que você fizer na sua vida, seja com o propósito, pensando que Deus está te designando. Então tudo que você falar, tudo que você vir, tudo que você ouvir, e nós vamos entender como é que essa mensagem se encaixa. Que coisa tremenda. Sendo assim, seja o que for que você pedir, será dado a você. Para ir, e ele está dizendo, para irdes. Para dar fruto, para dardes fruto. E 3, para que o fruto permaneça. Para permanecer o fruto. Essas 3 coisas precisam acontecer na nossa vida. E o ir tem que ser o ir com o ir de Deus, com os apetrechos de Deus, e nós não podemos levar nada
que seja nosso, ou nada que possa brigar com a segurança que Deus quer nos dar. Ou seja, eu quero competir, digo brigar, a palavra é competir, nada que possa competir a minha segurança, a própria segurança, aquilo que o homem é capaz de fazer, com a segurança que Deus pode nos dar. Quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, olha só que legal, irmãos. Olha só que legal. A Bíblia diz o que ela diz. A Bíblia não se contradiz, porque senão não teria sido escrita por Deus. A Bíblia foi escrita por Deus, pelo Espírito Santo. Amém ou não? Amém. Usou as mãos de alguns homens, que Deus ditou o que era para falar. Pronto, mas foi escrito por Deus. Olha só, Lucas 9 está no momento onde Jesus vai enviar os 12 apóstolos para fazerem uma missão. Eu diria que isso aqui era uma aula prática. Ele estava ensinando a teoria, os discípulos estavam com ele, vou mostrar para vocês como é que cura cego, aí curava. Agora vou mostrar para vocês como é que fala assim, eles viam. Agora vou enviar vocês. E diz assim: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar os demônios, assim como para realizarem curas. Parem, olhem para mim. O que Jesus estava fazendo? Estava estava enviando. Agora ele vai dizer: como sou eu que estou designando, e não foste vocês que me escolheste, porque se vocês me escolhessem, vocês iam escolher do jeito de vocês. Para aqui um minutinho, não leia o segundo versículo, tira da tela. É por isso, irmãos, que às vezes nós não entendemos. Nós chegamos numa comunidade, seja numa igreja, seja num grupo, e não nos adaptamos, porque eu quero que vocês façam o que eu quero, mas eu não chego e disse assim: o que é preciso que eu faça? Eu tenho dito aos irmãos novos que estão chegando, e recebemos aqui há 2 domingos atrás alguns, diz assim: quando você chegar numa igreja, nesta por certo você vai encontrar problemas, mas de todas elas você vai, porque ela é feita de homens. Quando você chegar ali e você olhar assim, e se tiver muito problema, você fala assim: tem muita matéria-prima aqui, tem muita coisa para trabalhar. Deixa eu arregaçar a manga e começar, porque tem muita coisa. Deixa eu ver quem está sobrecarregado e já vou ajudar ali, vou ajudar aqui. Não, mas a gente chega assim: já vi um problema, veio outro problema, veio outro problema. Eu quero ir para uma igreja onde não tem problema. Isso você não vai encontrar, mas se encontrar, ela vai passar a ter problema, porque você está lá. Você chegou lá, ela passa a ter problema. Você e eu. Quando eu digo você, eu. Pastor Eli Teodoro, muito conhecido, já faleceu. Ele disse que ele um dia estava chateado, ele era jovem, falou para a mãe dele assim: mamãe, eu vou sair dessa igreja e vou orar a Deus, eu vou procurar uma igreja. Ele disse isso no púlpito. Eu estava nessa pregação que ele pregou. E eu vou procurar uma igreja que não tenha problema, que eu possa ficar lá. E a mãe dele falou sabiamente, já uma velhinha: no dia que você encontrar essa igreja, ela vai passar a ter problema, porque você vai estar lá. Porque somos seres com problemas, irmãos. Continuando, então vamos lá. Eu vou estar designando a vocês, para vocês curarem enfermos, expulsar demônios, fazerem a obra. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Notem, irmãos, que ele agora vai falar uma coisa tremenda. E lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem. Na versão King James. Nem pão. Meu Deus, servir a Deus tem que servir em jejum. Nem dinheiro. Deus quer que a gente faça voto de franciscano, que não tem dinheiro. E nem mesmo uma única túnica extra. Meu Pai não quer que a gente tome banho e ande sujo. Quem ler ao pé da letra vai entender isso. Mas se você falar assim: Espírito Santo, me revela. E ele vai continuar: vou te revelar já. Na casa em que entrardes, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Vou explicar isso aqui. Porém, se vos receberem,
Se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias assim que saídes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos, porque eu vou explicar já o texto. E tem que ver com o que nós estamos pregando. Quantos irmãos creem que os irmãos discípulos não ficaram menos, é mais que isso, mas não ficaram menos que 2, 3 dias fazendo isso? Quantos creem? Não está escrito em lugar nenhum. Eles não estavam de carro, não estavam de avião, estavam a pé. E em alguns lugares eles levavam quase um dia para chegar aonde tinham que chegar. Amém? Então eu posso deduzir que os irmãos não comeram, porque ele falou para não levar pão. Pediu para não levar uma túnica extra. Pediu para não levar mochila. O que aconteceu com eles? O que aconteceu, irmãos? É que eles comeram pão, porque crente não bebe, mas come muito. Comeram pão. Certamente ganharam muitas roupas. Esse pão veio deles, não sabem nem de onde chegaram. Assim como os quase 4 milhões, 3 milhões de pessoas, não pastor, são 600 mil, só os homens, que saíram do Egito para vir para a terra prometida, também não levaram nada. E o Senhor foi dando comida a eles. E durante 40 anos deu o maná. E sabe que quando a vez que eu falo isso, que leio sempre, o segredo aqui, 40 anos dando maná, é legal, mas 40 anos você comendo a mesma coisa sem enjoar também, é de Deus, hein? Não é de Deus? Já pararam para pensar nisso? 40 anos comendo a mesma coisa. Enfim, então, tudo isso aqui significa dizer dependência. Não, pastor, mas peraí, para servir Jesus tem que ser assim? Exatamente assim. Agora eu pego um outro texto e encaixo nesses dois e faço um sanduíche com eles. E digo assim: por que estáis ansiosos? Com o que vestir? Com o que comer? E eu vou acrescentando: onde morar? Com o carro que vai ter? Olha os lírios do campo, eles não fazem nada, eles não trabalham, eles não tecem, não fazem nada. Mas eu quero dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Será que o Pai não vai cuidar de vocês mais do que cuida deles? O que ele está dizendo? Então, você vai lendo e ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e parem de comer pão, e parem de vestir roupa. É isso que diz? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que ele está dizendo? Que você às vezes tem buscado um pão que eu não estou dando, você tem buscado uma roupa que eu não estou te dando, você tem buscado um emprego que eu não estou te dando. O que ele quer é que você tenha um crachá no peito dizendo assim: eu estou designado por Deus, e aí tudo que eu pedir no exercício da minha função de servo de Deus não vai me faltar. Pastor, mas então eu só posso ter aquelas coisas que eu vou usar durante o tempo que eu vou fazer? Não, vou pegar um quarto texto que não está aqui e vamos fazer um sanduíche duplo. Porque o Senhor nos dá infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que merecemos. É por isso, meu amado, que alguns irmãos têm 2 casas e outros não têm nenhuma. É por isso que alguns têm mais roupas do que alguns. É por isso que alguns estão pedindo pelo amor de Deus e outros não precisam, eles confiam. O pastor Rick hoje pregou aqui, ele disse isso, e eu conheço algumas histórias dele. Coisas tremendas. Isso já aconteceu comigo, com a minha família, já aconteceu com muita gente aqui, de depois você não saber de onde veio. Quando Jesus está dizendo aqui que Ele nos escolheu, é porque os anjos queriam ser escolhidos. Certamente Jesus, com o Pai, estava conversando e tal, e vamos ter que fazer agora, porque Jesus, você vai subir, vamos mandar o Espírito Santo, e alguém, né, porque o Espírito não vai aparecer lá, assim, uma mancha assim,
pregando o evangelho. Ele tem que ser um homem, uma mulher pregando, então o Espírito vai lá, mas como é que vamos fazer? Aí os anjos queriam, eu. Conheço uma pessoa que tudo você pergunta para ela, uma criança fala assim, eu? É minha neta, né? Agora não fala mais. Mas, diz a palavra de Deus que Ele escolheu a nós, Ele preferiu dar a nós. Então, se Ele deu a nós, Ele nos designou. Eu já vou destrinchar isso tudo, eu só estou fazendo isso tudo, porque agora, depois que eu for destrinchar, é 10 minutos. No máximo. E quando eu falo assim, ainda demora 45 para chegar nesses 10. Mas isso não vai acontecer hoje. Dentro da nossa missão, dentro do designar de Deus, Ele está dizendo aqui que nós vamos dar frutos, então nós vamos fazer alguma coisa. Sabe por que você não tem recebido, irmão ou irmã? Você que está aí me ouvindo aí. Você não tem feito nada. Você não tem feito nada para Deus. Quanto mais você se dispõe a fazer para Deus, mais Ele sabe que você precisa. Precisa do quê? Depende. Já digo daqui a pouquinho. Então, eu preciso ir, mas ninguém pode ir, só ir. Olha, fulano, quem pode ir para mim lá em São Gonçalo? Quem pode ir lá para mim em São Gonçalo? Levanta a mão aí, quem pode? Já achei aqui, o irmão Joel vai em São Gonçalo, tá, Joel? Pode ir, Joel. Aí o irmão Joel vai chegar e vai me fazer uma pergunta. Não vai não? O que é que eu vou fazer lá? Porque se ele não perguntar, ele vai chegar em São Gonçalo. Cheguei em São Gonçalo, pronto, eu fiz o que Deus mandou, cheguei em São Gonçalo. Mas a segunda é para você dar fruto, isso significa você fazer alguma coisa. E para você fazer alguma coisa, você precisa daquilo que você não tem. Peça a Deus. E dependendo do que você vai fazer em São Gonçalo, você vai pedir aquilo. Se Deus te mandou a São Gonçalo para construir alguma coisa para Ele, você vai pedir a Ele. O que Ele está dizendo é o seguinte: se eu vos designei, eu estou preparado aqui, e sendo assim, tudo que você pedir ao Pai, é Jesus dizendo, em meu nome Ele vai te dar. Então, se para ir a São Gonçalo, você precisa de um carro, Ele vai te dar o carro, você não vai a pé. Se você precisa ir aos Estados Unidos, certamente Ele vai te dar um avião ou um navio. Você não vai nem nadando, e nem andando a pé, e nem de carro, dificilmente, né? Se bem que dá, mas a terceira coisa, ele diz que o fruto tem que permanecer. E aqui ele fala então de manifestação do poder de Deus. Por que nós temos pedido o poder de Deus na nossa vida e muitas vezes não temos recebido? Porque nós estamos pedindo para gastar em deleites próprios, para que nós possamos ostentar que temos o poder, para ostentarmos talvez, não digamos isso, mas o nosso coração diz, e Deus sabe, Ele leu o nosso coração, Ele diz assim, você está pedindo para quê? Quando nós estamos no exercício da nossa função, estamos a serviço do Rei, e eu repito, não necessariamente você está fazendo uma viagem missionária, não necessariamente você está entregando um convite, mas você está ligado, você sai para o trabalho e de manhã você deve dizer assim, Senhor, usa-me. Agora, usa-me, liga. Você já viu aquelas pessoas que têm celular, mas você não consegue falar com ele? Aí você depois encontra a pessoa, rapaz, eu queria falar com você, te liguei, não consegui. Ele disse, estava desligado. Eu disse, eu imaginei. Porque eu não consigo. Então, às vezes a gente pede ao Senhor e louvando ou falando aqui, a gente diz, Senhor, usa-me. E quando o Senhor vai usar, você põe aquele antolhos que o animal coloca para não olhar e não se distrair com os lados, e não enxerga nada, o que está à sua volta. Você precisa ligar um radar. E nesse radar, e nós vimos testemunhos aqui de pessoas esses dias, vimos no Raízes, e você está andando, o Rick Bonfim, o pastor Rick, hoje contou, falou, essa moça aqui, eu conheci a família dela, lembram disso que ele falou hoje? Ele já conhecia a família dela, elas estavam saindo do mercado, eu estava ali no carro, e a mãe dela estava chorando. Aí ele lembrou, eu te designei, Rick, você estava no mercado, por um mero detalhe, porque você está a meu serviço, inclusive no mercado.
E ele então disse que chegou lá, abriu a porta e foi falar com a moça para orar. Ela começou a chorar e orou, e aquela pessoa estava precisando de Jesus. E o que aquela moça recebeu? Poder de Deus na sua vida. Amém? E de onde veio esse poder? Não estava com ele. Ele pediu: Pai, essa é uma das coisas, poder de Deus. A outra coisa que está implícita nesse mesmo processo, e muitas vezes nós precisamos, além do poder, antes do poder, nós precisamos da palavra de sabedoria, que aprendemos ontem aqui, de novo estudamos sobre o Espírito Santo. Palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento, é o que é que está acontecendo, é quando você consegue ler a mente de Deus. Pastor, isso não é possível. Sim, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quem o aceitou como Jesus e Salvador, nós temos a mente de Cristo. Só por isso é que nós podemos ler. E ele dizia assim: fala isto. Peça a Deus. Há um episódio que é um caso verídico. Perdão, não sei se é verídico. Eu estou contando como verídico, porque eu ouvi, há muitos anos atrás, a pessoa contando, dizendo o que tinha acontecido com ele. E a Thaís, sempre pequenininha, quando eu ia pregar, ela ligava: papai, vai pregar sobre Jesus te ama? Eu vou dizer por quê. Se o moço sai de uma vigília e vai para casa dormir, mas ele indo para casa dormir, ele está designado por Deus, amém ou não? Amém. E ele não está saindo, e ele está indo para a casa dele, que é aqui. Aí ele ouve Deus falando com ele: vire à esquerda. Mas ele ouviu uma voz, ele olhou, não viu ninguém, 3 e pouco, 4 da manhã, depois de uma vigília. E ele vira à esquerda. Ninguém falou. Vira à esquerda. Aí ele: opa, o Senhor mandou virar à esquerda. Ele virou à esquerda. Ande 3 ruas, ele andou 3 ruas. Agora vira à direita. Aí ele virou e disse: meu Deus, eu estou saindo da minha rua, não é possível, eu vou voltar. Volta lá. E ele voltou. Estou resumindo. Quando ele foi passando perto de uma casa, ele disse assim: para que agora, ele diz: Jesus te ama. E ele disse: Jesus te ama. E foi saindo, e eu mandei você gritar: grite, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele disse: é para gritar. Terceira vez: Jesus te ama. E vazou. O cara vai abrir a janela, vai vir atrás de mim com um porrete na mão. E nunca mais soube o que aconteceu. E diz ele que, passado alguns anos, ele estava na igreja, e como aconteceu hoje aqui com a Vivi, alguém deu o microfone para dar um testemunho, uma pessoa veio e disse assim: irmãos, eu queria dizer para os irmãos que Deus é maravilhoso. E a minha vida estava assim, e um dia, eu já não tendo mais saída, peguei o revólver e falei: eu vou me matar. Esperei que todos dormissem lá em casa, a minha filha, meus filhos, e eu olhei, confirmei que eles estavam dormindo, confirmei no quarto da minha esposa que estavam dormindo, e fui para a sala. E ali na sala, eu peguei o revólver, e quando eu fui puxar o gatilho, eu escutei uma voz: Jesus te ama. E eu olhei, não vi de nada, falei: será que a minha filha acordou? Ou a minha mulher? E eu fui pé por pé, olhei, estavam dormindo, eu voltei e disse: não, eu vou me matar. Quando ele foi puxar, ele escutou de novo: Jesus te ama, mais alto. Aí ele disse assim: o que é isso? E ele conferiu de novo. Ele disse: não, nada vai me impedir. Aí ele ajoelhou. Quando ele ajoelhou, que ele engatilhou: Jesus te ama. Ele soltou o revólver. E ele disse assim: alguma coisa está acontecendo, eu não vou me matar. E no dia seguinte, ele disse, foi procurar uma igreja. Ele disse: eu quero aceitar Jesus. E esse homem estava nessa igreja. E pôde se apresentar e pôde dizer: agora eu estou entendendo porque Jesus fez eu fazer uma loucura, de ir para uma rua que não tinha nada a ver comigo e gritar: Jesus te ama. Amado, sabe o que é isso? É você estar designado. E tudo que pediu, o que você pediu? Autoridade, poder. Quando você falou isso, o diabo caiu da mão daquele moço e a arma dele não foi usada. Amados, quando nós estamos diante de uma pessoa que não tem nada a ver conversando conosco, e de repente a gente começa a conversar, aquela pessoa fica endemoniada. Já aconteceu isso. E você faz assim:
sair pé por pé, vou chamar o departamento de libertação. Não, ele diz, eu te designei para que vades e deis frutos e muitos frutos, e fruto que permaneça. E eu vou te entender, eu vou te explicar o que é o fruto que permanece aqui agora. Você vai então orar, e aquele demônio vai sair, e você agora, pedindo a Deus, Senhor, manda o teu Espírito Santo. Ele vai dizer assim, não vou mandar não, feioso. Não, ele está dizendo aqui que não. Ele disse, assim sendo, ou sendo assim, o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Eu nunca vi, nunca, uma pessoa endemoniada não ser liberta. Nunca vi. Vou repetir, eu nunca vi. Isso é cura. E já vi imediatamente sendo liberta, ser cheio do Espírito Santo. Logo a seguir, cheia do Espírito Santo. O que é isso? Peça a Deus. Libertação, dons proféticos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Quando você está a serviço de Jesus, e ontem nós explicamos aqui sobre a palavra de sabedoria, que muita gente confunde, não é você ser um sábio. O que tem de gente sábio que não sabe nada de Deus é uma grandeza. E o que tem de gente inculta que sabe tanto de Deus é uma grandeza também. Palavra de sabedoria não tem nada com intelecto. Não é uma pessoa sábia. É uma palavra que vem do alto, é de sabedoria de Deus, que é dada a você. Mas como é que Ele vai me dar? Porque você está designado por Ele. Então, palavra de sabedoria é um poder sobrenatural para você resolver um assunto que você não sabia como resolver. E ontem eu dei um exemplo aqui, alguns irmãos novos não conheciam o célebre exemplo de Salomão. Quando duas mulheres, cada uma tinha um filho, e uma das mulheres ao dormiu, matou o filho, deitou em cima do filho sem querer, neném, e o filho sobrou. E essa que matou o filho, já agarrou o filho pequeno, está na Bíblia. E é meu. Ela disse, não, você matou o seu. E ficou aquele puxa para lá e puxa para cá. Vamos levar o rei vai decidir. Contaram para o rei. E o rei coçou a cabeça e falou, não sei como é que eu vou fazer. De quem é o filho? É meu. Não, é meu. É meu. Não, é meu. Porque para! Aí Salomão deve ter falado, o senhor me designou? Ele disse, sim, designei. E eu posso te pedir uma coisa? Seja o que for. Para quê? Para resolver isso. E Deus deu a ele uma palavra de sabedoria. Já sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha espada, e pegou. Segura aqui, alguém me ajude aqui, segura essa criança. Vou parti-la ao meio. Metade para a senhora e metade para a senhora. Resolvido. A mãe legítima, não querendo ver o filho decepado à metade, disse, não pode dar para ela, então dá para ela. Aí disse, então o filho é seu. Porque se você não fosse a mãe, como ela não é, não ia se importar. Se você importou, é porque você ama o seu filho. O que é isso? Palavra de sabedoria. Sabe, amados, quando nós estamos a serviço de Jesus, verdadeiramente, o seu casamento não corre perigo. Você sabe por que alguns casamentos têm sido desmanchados? Porque falta um pouquinho mais de tempo com Deus. Faltou sabedoria. Sabe por que alguns desistem do seu emprego antes da hora e saem, e depois ficam aí perambulando sem emprego? Porque talvez tenha faltado sabedoria. Peça a Deus, se eu te designei, mas pastor, o que tem isso com o meu emprego? Se você é servo de Deus, você é servo de Deus aqui na igreja e lá na empresa. Você é espiritual, você não é a hora carnal, a hora espiritual, você é espiritual o tempo todo. E você vai dizer, Senhor, o que fazer aqui? Você não pode ser confundido. Se você pedir a Deus o que você pedir, Ele vai te dar.
Irmãos, quando eu fico olhando aquela situação de Daniel, quando o preposto do rei, quando o manda-chuva lá chamou e disse, você vai ter que comer essa carne, vai ter que comer isso aqui, vai ter que comer isso aqui, porque nós temos esses jovens todos, nós queremos que fiquem fortes e tal, e Daniel disse, eu não posso, eu não quero essas iguarias do rei. E disse, o que você quer? Espera um minutinho, eu vou pedir ao Pai, porque ele está dizendo em João 15,16, eu estou lá em Daniel, irmãos, eu estou dizendo que vale para tudo, para você entender. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá. Pai, eu preciso entortar o entendimento deles. Eu vou comer alface, vou comer couve, uns pepininhos, uns tomatezinhos e um azeitezinho assim por cima, não? E só isso. Pode comer, meu filho, mas o que eu quero te pedir é o seguinte, eu tenho que ficar mais forte que os outros que vão comer e fazer maromba lá, entendeu? Ficar marombado, eu preciso ficar mais forte que eles. Aí o pai disse assim, não, está na tua palavra, porque se eu sou designado por ti, está dizendo que seja o que for, o que for é o que inclusive não está na Bíblia, seja o que for. E o pai disse, vai lá, vai firme, você vai ver esse alface, como é que vai virar o espinafre do Popeye. E eles ficaram fortes. E quando chegaram no tempo pequeno que eles mostraram, o cara ficou impressionado. Que é isso? Me dá o endereço desse alface. Porque ele entortou os entendimentos. Peça. Quando esse próprio Daniel estava numa situação dificílima, onde o rei disse assim, ninguém descobre o meu sonho, então mande matar todos os sábios. E Daniel era um deles. Mas Daniel não estava de perto, foram lá contar, Daniel, peraí, pede ao rei uma trégua, time, dá um time. Ele já falava inglês naquela época, dá um time. Eu vou pedir a Deus, porque Ele diz que quem está designado por Ele, pode pedir o que quiser que Ele vai conceder. E ele foi para casa e chamou, Sadraque, Mesaque, Abednego, vem cá. Vamos reunir nós quatro, vamos dar as mãos aqui, está na Bíblia. Nós estamos com uma situação dificílima, nunca vista. Eu nunca vi disso. O rei sonhou e não sabe o que ele sonhou. Ele quer que eu descubra o sonho dele e depois disso ainda interprete. Porque o problema era esse. Eu vou contar um sonho e vocês interpretam. Então conta o sonho. Não sei qual sonho. Você tem que me dizer qual sonho que eu sonhei. Aí você está querendo demais. Daniel falou, deixa com nós. Porque está na Bíblia. E ele orou e o Senhor deu tudinho, certinho. Aí ele chamou o rei. Rei, o pai já me disse aqui, eu pedi a ele me deu. O sonho foi esse. E a interpretação é essa. Aí Deus, o rei falou, o que é isso? Uau, que homem é esse? Acontece, amados, é que o perigo, e agora eu vou encerrar, é que no meio do nosso trabalho, que nós somos designados, nós somos tentados a olhar as coisas que nos agradam. E aí você pode caminhar, eu daria mais 10 mensagens só aí. Por que alguns servos de Deus são tão usados e um belo dia, bruf, cai? Porque no meio do caminho, estavam sendo usados, pegaram aquilo que não podiam pegar para eles. Deus estaria dando muito mais, mas aquilo ali não era para pegar. Aí nós temos exemplo de Acã. Deus estava dando tudo, mais do que ele imaginava. O que era uma capa da Babilônia, alguns objetos? O que é isso diante de tudo que Deus estava fazendo com eles? E ele vai lá e pega. Mas eu quero me ater a uma história que os irmãos conhecem muito bem. É a história de Elias, que está narrada lá no capítulo 18 e 19, essas duas partes de 1 Reis. No capítulo 18, tudo que pedirdes ao Pai, seja o que for, em meu nome Ele vos concederá. Ele vos concederá. Pastor, mas o senhor está misturando. Aqui nós estamos no Novo Testamento, lá está no Antigo. Eu estou usando os princípios. É como se ele estivesse lendo isso daqui. Ou vocês acham que Elias tinha poder para parar de chover 3 anos e meio? Mas por que ele mandou parar a chuva?
porque era preciso, porque eles criam na chuva, a chuva era o Deus deles, etc, etc, isso é uma outra pregação, mas ele tinha sido designado por Deus para confrontar o rei, para confrontar, porque eles estavam entrando para uma idolatria, e ali, irmãos, eu estou lembrando de tanta coisa aqui, que eu posso pregar até amanhã de manhã, estou lembrando de Davi também, e ali, ele chegou para dar uma ordem, e disse assim, agora tem que parar de chover, eu vou pedir ao pai. Aí ele só disse, só vai chover quando eu falar de novo, falou para o rei ficou doido, mas quem parou de chover? Não foi Elias, e foram as coisas acontecendo, até que Jezabel ameaça-o, capítulo 19, e disse, eu vou fazer com você o que você fez com os nossos profetas, matou a espada os profetas de Baal, e ele sai e vaza. Ele agora começa a pensar nele, e ele deita debaixo de uma árvore, o nome original é um giesta, essa árvore, e depois ele sai dali e vai para uma caverna. Eu estou correndo para os irmãos que conhecem a história, e ali na caverna, e tanto na árvore quanto na caverna, ele só falava uma coisa, a minha vida, ninguém gosta de mim, alma, estão querendo me matar, estou correndo perigo. Deus vai consertar ele, já já. Aí Deus manda ele comer, come o pão, agora estou feliz da vida, comi pão. Eu não acabei nada, você está pensando, você nem tinha pão, já te deu o pão. E ele está na caverna agora, e vem o terremoto, vem o vento, até que vem a voz sussurrante do Senhor, e ele entendeu, e o Senhor disse, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu já disse para o Senhor, está todo mundo querendo me matar, cuida de mim, a minha vida. Ele esqueceu do evangelho, ele esqueceu da missão. Aí Deus vai curar ele agora. Levanta, caminha de volta de onde você veio, ou seja, retoma o fio da meada, e lá você vai ungir 2 reis e um sacerdote em seu lugar. E Elias foi, e para ungir o rei ele pediu a Deus, e Deus deu. Para ungir o sacerdote ele pediu a Deus, Deus deu. O que se viu depois? Elias sendo levado num redemoinho para o céu. Davi Davi é tremendo, irmão. Muita gente não sabe disso, embora eu já tenha falado aqui algumas vezes, vou repetir, é bom você guardar. O que ele foi fazer na guerra? Levar merenda para os irmãos e trazer notícia, só. Ele não tinha idade para listar, ele não estava listado. E ao levar merenda, o que ele tinha? Merenda. E uma tiradeira para matar passarinho, um bichinho que viesse lá. Mas de repente ele encontra um gigante, que todos chamavam de gigante. Você pode ler a história, 1 Samuel capítulo 17. O único que não chama ele de gigante é Davi. O único. Davi chama ele de incircunciso filisteu. E Davi estava ali. Todo mundo com medo de lutar com o gigante. E Davi olhando para lá, mas não era a tarefa dele. Ele foi levar lanche e foi trazer notícia. Mas ele se lembrou, eu fui designado. Olha para mim, ele já era ungido de Deus. E ele disse assim, neste momento eu sou um rei deliverer. Ele não já tinha sido designado, não já tinha sido ungido, irmãos. Ele não tinha tomado posse. Porque Saul ainda estava lá no trono, mas já não tinha agradado mais o coração de Deus. E ele estava ali. O que ele era? Rei. Rei servo. Rei servo. Como é que vai? Se alguém soubesse, como é que vai, rei Davi? Qual é a de hoje? Qual é a lei, como é que é o... Hein? Qual é o... Fala alto, irmão. O decreto. Queria ter um filho assim. Qual é o decreto para hoje? Não, hoje não tem decreto não, hoje estou trazendo merenda aqui para os irmãos.
Fala, rei Davi, o que você é? Eu sou o delivery. Estou trazendo. Eu sou o WhatsApp, porque meu pai não tem WhatsApp, então eu vim trazer notícia. É o rei, ele era irmão, está na Bíblia, irmão. Diz o Senhor dizendo o tempo todo, este é o que está no meu coração, não o que está lá. De repente ele viu que ninguém estava resolvendo o problema. Ele disse assim, mas Deus me designou. E está escrito que, sendo assim, o que eu pedi, ele vai me dar. Por que ele não pediu força para matar o gigante lá na casa dele? Porque não tinha gigante. Por que ele pediu força para matar um leão? Porque era o leão que estava lá. Por que depois ele pediu? Porque era o urso, agora era o gigante. Coisas que nós nunca fazemos. O que Deus quer é que você não se prenda nas coisas do mundo que te dê insegurança. Por isso, não leve nada. Eu vou te dar tudo. Eu prometi te falar o da casa. Ficar na casa significa não aceite subornos. Você entrou ali, não apareceu uma casa. Vamos lá para casa, eu estou sentindo que vocês estão fazendo muito milagre e tal. Vamos lá para casa, minha casa tem 3 quartos, tem uma piscina de 50 metros e tal. Aí você sai dali e vai para lá. Pode ler os comentários dos teólogos, eles dizem isso. Isso era Deus dizendo assim, eu não quero que você se preocupe com nada. Ficou ali, fica ali. Quando sair dali, sai para ir embora. Não fique buscando coisas melhores para a sua vida, porque eu tenho muito mais para dar. Então Davi agora, ele disse, eu preciso de matar esse gigante. E como Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são, o que ele fez? Ele disse assim, o que você precisa? Acho que é uma espada, né? Aí usou Saul. Saul, pega a minha espada, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eis que te dou a espada. E deu a espada para ele. A espada, diz a Bíblia, que ele andava, arrastava no chão. A coraça, era a coraça de Saul. Encaixou em Davizinho, pequenininho, blum, engoliu ele. E diz a palavra que ele não podia andar com aquilo. Aí ele, em vez de pedir a Saul, pediu a Deus. Aí Deus disse assim, eu vou te dar o que eu fiz. Vai lá no riacho, pega 5 pedrinhas. E ele pegou 5 pedrinhas e liquidou o gigante. E todos sabem da história. Moral da história, irmãos. Final da pregação. Deus diz assim, você não tem recebido porque você está muito preocupado com você. O dia que você preocupar mais com o que eu estou fazendo através de você, você vai fazer o que eu estou pedindo e vai ter o que você está querendo. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas se você perder, esse perder não é morrer, se você perder a sua vida, morrer para si, sim, tem esse sentido, por causa de mim e do Evangelho, ganhá-la. Por que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que daria o homem pela sua alma quando o pai viesse, quando o filho viesse, mandado pelo pai? É por isso, irmãos, que de vez em quando vocês ouvem um testemunho de alguém que chegou e disse assim, olha, eu não estava pedindo nada, eu não estava fazendo nada, e de repente recebi esse presente. Você não estava pedindo, mas o pai sabia que você precisava para ir de cidade em cidade. Ou ele sabe que você só tinha uma túnica. E ele sabe então que não levar a segunda é um sinal de fé e confiança nele e dependência dele. O que Deus quer, irmãos, é que, e eu não estou aqui pregando que você tem que ter uma roupa só, os irmãos estão entendendo a analogia dos fatos, eu estou dizendo o seguinte, dependa de Jesus, porque você pode ter um guarda-roupa cheio de roupas, e vir para o culto, e quando chegar lá choveu tanto, quando você chegar, a água levou tudo, e agora, meu amado? Vale a pena você ser designado por Deus. Então, repetindo, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, para irdes.
vocês vão dar frutos, e vão dar frutos que permaneçam. E o fruto que permanece, qual é? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O que Jesus está chamando, o que nós fizemos sexta-feira à noite, fizemos sábado e hoje à noite, hoje de manhã, digo, pastor Rick Bonfim, sem saber de que nós tratamos, completou, ele fechou com chave de ouro toda a raízes de ontem e anteontem. O que nós estamos fazendo é chamando você para acreditar em Deus e deixar um pouquinho de pensar em você e pense no que Ele tem através de você. E eu queria fazer um desafio aos irmãos, por minha conta e risco. Nós vamos passar alguns meses, 3, 4 meses, você agindo desta forma. Tudo que você for fazer, você se lembre, Deus me designou. Pastor, mas é tudo? Não, porque amanhã eu estou indo para um passeio nas Bahamas. Sim, e Deus te designou. Significa dizer, meu amado, que se você estiver no navio e o navio estiver afundando, tudo que pedirdes ao Pai, se você estiver a serviço dele. Mas eu estava passeando. Mas como é que está o seu coração? Você disse, estou para as Bahamas, graças a Deus, aqui ninguém me acha. Houve uma época que eu estava muito na mídia com a minha música, a pastora lembra disso, e eu não estava aguentando, passava num lugar, né, é engraçado, a gente pede, Pai, abençoa a gente, abençoa e tal. Aí a música começou a ficar conhecida e tal, todo mundo, aí eu já estava assim, todo lugar que eu ia, as pessoas, Isaías. Aí nós fomos para um lugar, falou, esse lugar que ninguém vai nos achar, porque eu não quero nada, eu quero ficar um mês sem tocar, nem ver ninguém. Irmão, nós fomos para um lugar que era impossível. Aí fomos andando do barco, eu e Vera. Aí tem que fazer uma fila ali, tem que botar lá o nome, é um barco lá e tal. Aí no meio do mar, lá numa ilha, e nós estamos lá. Aí o cara chega, nome, fulano de tal. Qual é o seu nome? Isaías. É o Isaías Mendes? Eu falei, mas aqui, meu amado, você cantou na minha igreja. Eu disse, amém, agora eu vim dar um passeio de barco. Irmãos, eu não me lembro os detalhes, mas aquele irmão estava precisando de uma palavra. E você pensa que eu fui passear de barco? Não, eu fui lá levar uma palavra para ele. O passeio de barco foi o mimo que Deus me deu. Só isso. Uma outra vez aconteceu com a Vera. Nós vamos para um lugar, nós estamos cansados, e nós estávamos trabalhando muito para Deus. Não fale isso, irmão, não fale isso. E nós fomos para um lugar também diferente, e nós estamos na beira da piscina, o hotel fora de temporada, vaziaço. Aí eu falei, tudo que eu pedi. Daqui a pouco, a Vera lendo um livro, olha lá, é uma pessoa, aí ela vê a pessoa chorando, ela, vou lá, quando chegou lá, precisava de oração e ministração, e Vera, estão na hora de almoçar, ela, peraí, e está lá, se eu te designei, você está a meu serviço. Quantos estão entendendo isso? Por que você não tem recebido aquele outro mimo que você tem pedido de Deus? Porque você não tem estado a serviço dele. Faça como Elias, fica a serviço. Está faltando combatentes, irmãos. Por isso que Jesus disse, a seara é grande. E os trabalhadores, os cearenses, os que trabalham na seara? São poucos. Virem-se, façam propaganda e encham. Foi isso que ele falou? Ele diz o quê? Pedi ao Senhor da seara e ele vos... descobri isso de novo. Senhor, feche seus olhos aí, por favor. Senhor, manda trabalhadores aqui para mim, Pai. O Senhor está vendo grandes coisas para serem realizadas ainda aqui, na sua cabeça e na sua mente, na sua presciência. O Senhor está enxergando uma área aqui atrás que nós estamos querendo comprar, e para trabalhar
com a sociedade, trabalhar com pessoas carentes também. Senhor, como é que eu vou fazer isso, Senhor? A tua palavra está dizendo que o Senhor nos designou, então manda para mim, Senhor, aqui para me ajudar. Manda trabalhadores. Manda trabalhadores. Em nome de Jesus, amém. Meu desafio é que, se você tem coragem de passar 3 meses sem pensar nas suas coisas como você tem pensado. Tem gente aqui que não tem dormido porque tem contas a pagar. Você está com 2 problemas. Você ainda tem que pagar a conta e ainda tem que arranjar remédio depois porque você não está dormindo. Tem gente que está preocupado com uma enfermidade que você não pode curar. Um pastor amigo meu, vocês conhecem o pastor Elber, ele disse assim: quando eu tenho um negócio que eu não posso fazer, eu não fico preocupado. Primeiro, que se eu pudesse, eu não ficaria preocupado. E se eu não posso ficar preocupado, porque eu não posso. Então, eu entrego. Quantos têm essa coragem de fazer isso? Se você tem essa coragem de passar pelo menos 3 meses, eu não vou ficar numa fichinha anotando e te perguntando: já passaram-se 30 dias, 20 dias. Quem tem alguma coisa para contar? Não vou fazer isso. Mas eu vou deixar você me procurar depois de dizer: pastor, e eu sei que alguns irão me procurar, porque já tem me procurado, porque alguns nós temos falado isso, mas a boca pequena, num gabinete ou num grupo pequeno, e Deus, que é isso? Pastor, pastora, eu não... Uau! Porque Deus disse assim: se você estiver a meu serviço, tudo o que você pedir ao Pai para este serviço eu vou dar. Mas e a comida? Ele já disse que ele vai cuidar, ele já disse aqui em Lucas 9. Não leva mochila, não leva nada, deixa comigo, eu vou dar uma mochila importada a você. Quantos querem fazer esse desafio com Deus? Eu quero aqui na frente, só os que querem. Eu vou fazer uma oração de 1 minuto. Diz: Senhor, anota o nome deles, recebe-os no trono da tua glória, em nome de Jesus, amém. Aí vocês vão voltar para sentar. Então é com quem tem vontade. Pastor, mas eu não tenho coragem. Eu não estou querendo que você tenha. Quem tem que ter coragem é Deus. Ele só está te designando. E se você entendeu essa mensagem, você está designado no bojo, você tem todas as ferramentas para tudo que você precisar na sua vida. Mas você vai usar para libertar vidas. Ele está te enviando. Você sabe o que você está aqui na terra? Para curar enfermos, para proclamar as boas novas, para libertar os cativos. É para isso que você está aqui. E se você pedir ao Senhor, Ele vai te dar poder para libertar os cativos. Ele vai te dar poder para curar os enfermos. Ele vai te dar poder e autoridade. E nada vai te faltar. Porque senão Deus é doido. Como é que você morre no meio do caminho se Ele te designou? Quem te envia te capacita. Vamos ficar de pé. Vocês estão esperando uma música, é isso? Não vai ter música. Eu quero orar só para quem tem coragem, porque tem que ter coragem, né? Pensou dizer para você, Manu? Vai, mas não leva mochila, não leva 2 roupas, só essa que está no teu corpo e tal. É coragem, mas isso é questão de fé. Questão de fé. Aí, você que é novinha em Jesus, você vai entender que você está tão preocupado com as almas que estão ao seu redor, e eu sei que você está, que quando você pedir o poder de Deus para qualquer coisa, Ele vai te negar? Está dizendo ali que não. Para te dar capacitação. Seja o que for. Não é linda a Bíblia? Então, irmãos, não é tudo que pedirdes ao Pai em meu nome Ele vos dará. Se você pegar esse versículo, tem um monte de gente em falta aí. E a Bíblia é mentirosa, porque Ele não tem. Exatamente este versículo. Eu estou falando sobre este versículo. Ele está dizendo assim: saia por mim e peça o que você quiser para fazer o que eu estou te pedindo, e eu vou te dar. Ah, Senhor, mas eu não vou ter tempo, que eu vou estar, o Senhor vai me mandar a palavra, vai mandar para cá, vai mandar para... Por isso que Ele disse: não leve, não fica preocupado. Por que você está preocupado?
com pão, com bolsa, esquece isso. Se eu te enviei, você vai viver e vai ter alegria. Você já imaginou, meu irmão, que você pode não ter dinheiro? Deixa eu falar aqui com ela aqui. Você ainda tem um pouquinho. Olha para mim. Você conhece o Havaí? Né? O Havaí, está aqui pertinho. Você já imaginou que Deus pode te mandar ao Havaí de graça? E ainda te dar uns dólares no bolso para você gastar? Você já imaginou? Imagina agora. Mas não peça assim, Senhor, eu quero ir ao Havaí. Fala assim, Senhor, me mande para onde o Senhor quiser.